Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre o livro Uma Mulher no Escuro, um thriller psicológico aí, babadeira. Bom, gente, esse livro vai nos contar a história da Victoria, né? Uma moça ali que sofreu uma tragédia de infância. Na verdade, ela perdeu, né, os pais e o irmão, né? Eles foram assassinados por um assassino que acabou conhecido como o Pichador, né? O crime do Pichador, porque ele matou a família dela e ele pichou, né, os corpos e tudo mais, e ele acabou poupando a Victoria. Ela acabou ficando viva, ele deu umas facadas na perna dela, acabou perdendo a perna, mas ele acabou deixando ela sobreviver e tudo mais, só que ela ficou assim muito traumatizada com o que aconteceu, obviamente, né? E aí ela então não confiava muito nas pessoas, ela mantinha uma certa distância, né? Nunca assim teve laços muito fortes com ninguém, evitava, né, esses laços, e ela tinha somente a tia Emília, que já era uma senhora, vivia ali numa casa de repouso, né, porque ela precisava de cuidados e a Victoria trabalhava o dia inteiro lá numa lanchonete, né, um restaurante, e aí ela não tinha como ficar com a tia acabava ficando na casa de repouso, né, e ela tem um amigo chamado Arroz, que assim, é um amigo Arroz, ele nutre um amor por ela e tudo mais, só que ela fala que não tem interesse nele, que não sente nada por ele, que é só amizade mesmo, e sempre com aquela reserva, né? Ela não comenta com o Arroz as coisas que aconteceram no passado dela, e eles, né, mantêm uma amizade ali, mas com aquela reserva, e ela, acontece que num belo dia, né, coitada, ela está em casa e na verdade ela chega em casa e aí ela encontra o ursinho de pelúcia dela pichado, o quarto dela pichado, e aí ela fica muito perturbada, né? Ela fala, gente, será que o Santiago voltou, né? E o Santiago era o rapaz que pichava, foi o pichador lá que matou a família dela. Na verdade, ele foi preso, né? Depois do crime ele foi preso, só que ele conseguiu fugir da cadeia fazia algum tempo e ninguém tinha mais notícia dele. Ele simplesmente evaporou da face da terra, então ninguém sabia dele. E aí ela chega e vê tudo pichado, ela já acha que ele voltou pra tentar matar ela, fazer alguma coisa com ela, e ela já fica ali um tanto quanto desesperada, né? Ela põe tranca, né, na casa, enfim, ela faz de tudo ali para tentar se proteger dele, né? E até que ela vai, né, o Dr. Max fala para ela, né, que ela tem que confrontar o passado, né, para tentar se livrar desse medo e tudo mais, e ela acaba indo encontrar o pai do Santiago. E aí o pai do Santiago acaba dando para ela um diário, né? Ele fala assim, ele tinha esse diário, né? Que ele anotava algumas coisas, mas ele era um menino bom, a gente não entende por que ele fez o que ele fez, né? É um menino que não dava trabalho. E aí ela acabou pegando o diário e foi embora, né? E ela começa a ler o diário, então a história vai intercalando ali o presente da Victoria com o diário do Santiago. Então a gente descobre ali que Santiago tinha dois amigos, o Igor e o Gabriel, e que principalmente o Igor, né, ele já era pichador, ele, né, tinha um primo lá que meio que ensinava ele, aquela coisa toda, e aí eles falam, né, você tem que, falam pro Santiago que ele tem que fazer um tipo de um ritual lá para ele poder entrar para a turma. E gente, pelo amor de Deus, o que foi aquilo, meu Deus? Ele pega eles vão até a casa de uma vizinha lá do Santiago e aí tá o gatinho lá na janela e aí os amigos dele falam, né? O Igor, você tem que pichar o gato, vai lá e picha o gato. A hora que ele vai pichar o gato, gente, a latinha não tem só o spray. Eu não sei se é um tipo de ácido, eu esqueci o nome do negócio, mas é um ácido que corrói o coitado do gato, gente. Ele fica cego, e depois ele fala que ele vê o gato ficou cego, fica em carne viva, né? Fica mancando, né, gente? Ai, pelo amor de Deus, que desnecessário. Aí você já percebe que eles não eram de boa índole, né, gente? Que eles já tinham uma índole altamente duvidosa. Bom, aí ele acaba
né, ficando ali com os três. Só que aí o que acontece? Num dado momento, ele é apaixonadinho por uma menina da escola, só que o Igor vai lá e beija essa menina. E ele fica muito com raiva, muito puto, e aí ele não fala quem é, mas é uma pessoa que trabalha na escola, vai lá e dá um beijo nele e ele começa a se envolver com essa pessoa, ele chama ela de Rapunzel. Num dado momento ele vai até a casa dela, eles acabam tendo relações sexuais, né? E ele fala que ela era muito maravilhosa, ele tá muito apaixonado, tem um dado momento na escola que ele não dá bola pra ela, aquela coisa toda, mas que ele está muito apaixonado por ela, só que ele não pode contar pra ninguém, porque ela fala pra ele não contar pra ninguém, né, porque poderia prejudicar ela, aquela coisa toda, e aí ele vai mantendo essa história em segredo. E a Victoria conhece, né? A Victoria lendo o diário, e ela acaba conhecendo o Georges, né? Que é um escritor que vai todo dia lá na lanchonete, lá no café que ela trabalha, e ele acaba, né? Fala pra ela que gostou dela, convida ela pra sair, ela fica, né? Meio assim, mas ela já dá um negócio, sabe? Aquele comichão, ela percebe que ela gostou dele, né? E ela fala, não, acho que eu vou sair com ele. E aí ela acaba saindo com o Georges, eles acabam se envolvendo e ela conta pra ele, assim. Ela começa a contar pra ele a história dela, né? Que houve esse crime, a família dela, aquela coisa toda. E ela acaba contando pra ele também que ela teve um probleminha com o alcoolismo, né? Que antes dela começar a se tratar com o Dr. Max, que é o atual psiquiatra dela, que ela teve um probleminha ali que ela gostava de umas manguacinhas, né? E aí ela tava um tempo sem beber, né, fazendo tratamento, tudo mais, e aí ela acaba, assim, confiando toda a história pro Georges. E aí eles acabam investigando juntos, né, eles acabam indo juntos para investigar essa história. E paralelamente a isso, ela vai lendo o diário, e aí ela vai descobrindo que teve um dado momento ali, que aconteceu que eles estavam na escola, né, numa sala de aula, que estava na sala o Santiago, o Igor e o Gabriel, e aí o Igor decide, então, fala que vai pichar ali, sai, tipo, ele vai até o parapeito, né, da janela, né, eles não estavam, não me lembro qual andar que eles estavam, mas, tipo, era alto, não era o primeiro andar. E aí ele sai lá, assim, e começa a pichar, eu vou pichar aqui, porque ela é uma puta, aquela Rapunzel, não sei o quê. Aí o Santiago fica cego, né? Como que você sabe o nome dela? Só eu que chamo ela assim. Aí o Igor fala que só você, ela já pegou a escola inteira, ela é uma puta. E aí ele vai pra pichar e nisso o Santiago empurra ele da janela e aí ele simplesmente cai, meu bem, cai, se esborracha e morre. E aí ela fica muito chocada, né, a Victoria, lendo tudo isso, e ela vai atrás da mãe do Gabriel, né, que é um dos meninos da turma lá, e aí ela fala, né, que o Gabriel ficou meio louco, né, ele ficou psicopata, né, teve, né, psicopatia, aquela coisa toda, e aí diz que ele foi para o hospital psiquiátrico, né, na verdade ele foi acusado de estupro, diz que ele estuprou, algumas mulheres o acusaram de estupro e tudo mais, aí ele acabou indo para o hospital psiquiátrico, só que ele fugiu também, né, gente, olha só que, como se fosse fácil, hein, fugir assim do hospital psiquiátrico, cadeia, mas tudo bem, e aí ele fugiu também, e também não tinha mais notícia, ela dava graças a Deus também, ela não queria mais saber dele, ela falou que aqueles três eram amaldiçoado, que todos os três tiveram um destino ruim, aquela coisa toda. E aí a Victoria fica, né, com aquilo meio que na cabeça, né? E ela recebe também, ela percebe que o diário tá faltando parte, ela acaba recebendo a outra parte do diário quando ela tava lá com a tia Emília, e aí ela decide ir conversar com o Georges, né? Só que antes disso acontecer, ela acaba perdendo a virgindade com o Georges, porque como ela mantinha uma certa distância dos homens, ela continuava virgem, né? E aí um belo dia ela decide, acaba confiando no George e acaba perdendo a virgindade com ele ali, e isso a Rose já tinha se declarado pra ela, falava que gostava dela e tentou beijar ela, ela simplesmente falou que não queria saber, que ele só queria ele como amigo, e ela meio que deu uma distanciada dele, né? E aí ela e o George investigando tudo ali, até que quando ela recebe essa outra parte da história, né, que conta do assassinato do Igor, ela liga pro George, eu tô aqui, vamos se encontrar, e aí o George inventa uma história, fala pra ela que tá
foi visitar um amigo que estava no médico, né? Ela já percebe, mas espera aí, o George não tem amigo aqui no Brasil, que ele veio da Inglaterra há pouco tempo, né? E aí ela acaba descobrindo que ele sai de uma sala comercial, ela vai até o apartamento dele, lá consegue pegar a chave dessa sala comercial e ela vai até lá. Chegando lá, ela abre e vê muita coisa dela, muita coisa, recorte de jornal, entrevista, anotações, tudo sobre ela, e aí ela acaba ficando convencida de que ele é o Santiago. Ela acha que o Jorge é um Santiago, que ela confiou nele, que ela foi muito burra, aquela coisa toda, e aí até que o Santiago chega, ou Santiago não, o Jorge chega lá, e aí que surpreende ela, e aí ela já pega um peso de papel, já dá na cabeça dele, lá já sai vazada, e ela fica muito transtornada, né? Ela fala, meu Deus, como que eu pude confiar, né, no cara, né, e tudo mais. Aí ela já compra um corote lá já, manguaça, e ela desmaia lá na rua, e aí quando ela acorda, né, ela já tá no hospital, e aí ela percebe, né, que picharam ela ali, ela acha que é o George que tá atrás dela, que tá pichando ela, e aí o Dr. Max ajuda, tudo bem, ela lá e pá, o psiquiatra, né, e aí leva ela pra casa, a tia Emília acaba indo pra casa dela também, fica as duas lá, né, que ela fica muito com medo, né, do George voltar e aquela coisa toda. E aí o Arroz acaba pondo câmeras lá também, para poder proteger ela e tudo mais. E aí vão se passando os dias e aí ela começa a ligar, né, os fatos, que ela vai vendo os documentos de família e tal, ela acaba descobrindo que a tia dela, né, ela trabalhou nessa escola. Ela acaba descobrindo que essa tia dela, a Sofia, trabalhou na escola por um tempo. E ela acaba tendo certeza, né, que essa Sofia que deveria ser a Rapunzel, provavelmente deveria ser ela. E aí um dia, né, ela decide ir atrás e investigar ela, na verdade, o Arroz, né, ela comenta com o Arroz, né, que dessa Sofia, que a Sofia trabalhou na escola e que depois ela foi para os Estados Unidos. Ela acaba conversando com a tia, né, e a tia fala, não, essa Sofia não valia nada, ela foi a vergonha da família, ela era uma pervertida, ela acabou brigando com o irmão, né, no caso o pai da Victoria, acabou brigando com o seu pai, e aí ela foi embora, então foi para os Estados Unidos, e o Arroz acaba descobrindo que ela voltou para o Brasil, né, e acaba falando para ela, e aí ela vai atrás da Sofia. E aí, meu bem, chegando lá, agora começa o spoiler, tá, gente? Começa o final eletrizantíssimo. Então, se você não leu, leia e depois você volta aqui, porque vale a pena. Muito bom. Grave esse nome, Rafael Montes, que é um menino aí muito bom e que super jovem, acredito que vão vir coisas muito boas aí da parte dele. Vamos aguardar. Spoiler. Bom, aí ela vai até a Sofia acaba contando para ela coisas assim chocantes, né? Quando o pai dela morreu, ela vai morar com o Mauro e a Sandra, né, que são os pais da Victoria. E aí ela fala, né, que ela tinha 11 anos e aí a Sandra começou a chegar, tipo, de noite nela, né, fazendo carinho, a princípio, passando a mão no cabelo, aquela coisa toda, só que foram evoluindo as carícias da Sandra. Foram evoluindo e ela falou que a Sandra começou a machucar ela, aquela coisa toda, sabe? E aí ela chegou um dia que ela foi comentar com o Mauro, né? Falou, poxa, a Sandra tá fazendo essas coisas comigo. E aí o Mauro fala pra ela, não é pra você comentar com ninguém, para de inventar, aquela coisa toda. E ela ficou numa situação, né? O que eu poderia fazer, né? E aí ela foi passaram-se os anos e aí teve um dia que ela tava lá com a Sandra e aí ela olhou assim pro lado e ela viu que o Mauro estava observando os dois, e as duas, né? E aí ela teve certeza que o Mauro também estava envolvido nisso. E ela ficou lá até uma certa idade, até que quando ela fez 17 anos, eles pararam. Né? A Sandra falou que ela não servia mais e tudo mais, e aí eles pararam de fazer as coisas com ela. E até que ela chegou um dado momento que ela foi até uma viagem lá, e quando ela voltou um pouquinho antes da hora. Ela surpreendeu lá, na verdade ela viu a Sandra com o menino, lá na garagem, lá o menino não tinha nem pelos no corpo, e o Mauro observando. E aí isso ela contando tudo pra Victoria, né? A Victoria, não é verdade, mas no fundo ela
tava acreditando. E aí a Sofia falou, e tem mais uma coisa, quem tava do lado do Mauro? Você. O Mauro, além de fazer tudo aquilo com a Sandra, ainda colocava você para observar, só que tinha acho que 2 ou 3 anos na época, eu não lembrava, né? Então, quer dizer, né, eles eram uns pedófilos, né, meu bem? E aí ela começou a perguntar, falou assim, não, o que tá acontecendo, né? Tia, que história que é essa? A Sofia falou que eles faziam essas coisas com as crianças e tudo mais, que história que foi essa? Aí a tia começa a negar, não, é mentira, isso não é verdade, ela que era uma pervertida e não sei o que, meu bem. Nessa hora o Dr. Max se transforma, o homem vira um louco, já pega acho que é uma faca, já põe no pescoço da tia, começa a contar a verdade agora, que eles eram pedófilos, que eles pegavam as crianças na escola, pode contar, e você cobertou, e aí a Vitória fica muito louca, né, e aí ela tenta lutar lá, e aí o Dr. Max acaba dando uma facada nela, né, na barriga dela lá, e aí, né, acaba se descobrindo que o Dr. Max era o Gabriel, gente, olha só que bafo. Ele era o Gabriel, e aí ele fala que ele também, que eles fizeram a mesma coisa com ele, e aí ele acaba meio que batendo na tia Emília acaba perdendo a consciência, e nesse momento chega o Arroz, a hora que ele vai pra cima da Victoria, né, chega o Arroz, os dois começam a lutar lá, e o Arroz consegue pegar a faca e enfia no peito do Gabriel, né. E aí consegue salvar a Victoria, né? Aí a Victoria fala, né? Nossa, que bom, né? Vou pro hospital. Aí o Arroz põe ela no carro, né? Tia Emília volta a consciência, ela acaba falando a verdade também, né? Antes do Arroz chegar, ela conta que é verdade, que realmente quando os pais foram assassinados lá, né? Porque a Victoria, a primeira pessoa que ele ligou foi pra tia Emília, né? Então ele ligou para ela chegou e aí ela já viu aquelas fotos, já falou que aquelas fotos grotescas, então ela pegou as fotos, já destruiu, guardou as fotos, queimou as fotos, né, para não estragar a imagem, né? Ela falou, para manter a imagem, né, do casal, porque imagina o escândalo, aquela coisa toda. E aí o Gabriel fala, né? O Gabriel, que é o Dr. Max, fala, não, você destruiu, não sei o quê, e a Victoria também fica muito brava, né? Poxa, você acabou com a vida da coitada você acabou com a vida da coitada da Sofia, né? Porque você falando que a Sofia não prestava, aquela coisa toda, mas quem não prestava, na verdade, eram os dois, né? E aí ela ficou muito brava com a tia, né? Mas a tia, nossa, me desculpa e tudo mais. E aí o Gabriel acaba acertando a tia acaba perdendo a consciência, e aí que chega o Arroz, eles lutam, o Arroz acaba matando o Gabriel, e aí a tia acaba voltando, e aí ele põe a Victoria no carro, e aí a Victoria acha que vai para o hospital, porém não vai, meu bem, não vai, ele vai levando ela até a casa onde aconteceu o crime, onde o casal fazia, né, estuprava as crianças ali, né, e aí ele vai levando, e aí ela percebe que quem era o Santiago, meu bem, vamos ver se você adivinha, o Arroz, meu bem, o Arroz era o Santiago. E aí a hora que chega na casa, o Arroz fala pra ela, agora é você que vai ser minha Rapunzel, eu vou usar você e aí eu vou te matar. E aí ela, né, não pode ser, né, você, e ela fica desesperada, acha que vai morrer. E aí ela vê no canto lá da garagem, ela vê o Georges lá, né, desmaiado lá, e aí ele fala, eu dei um sonífero pra esse babaca, era pra você ter confiado em mim, mas você confiou nele em vez de confiar em mim, como que você pode fazer isso? Agora eu vou usar você e depois eu vou te matar. E aí ele acaba contando, né, que ele tinha, quando ele fez 17 anos, a Rapunzel não quis mais saber dele, né, ela acabou descartando ele, falou que não servia mais, e ele ficou muito bravo, então foi por isso que ele matou todo mundo lá. E aí, na verdade, quem era a Rapunzel era a Sandra, né, a mãe da Victoria. Olha só que bafo. E aí, meu bem, ela tá lá, só que aí ela consegue se soltar, ele prende ela
tipo numa maca lá, só que ela consegue se soltar, meu bem, e ela pega a perna mecânica dela, que é de ferro, e começa a dar na cabeça do Santiago, e ela acaba matando ele, né, ela dá na cabeça dele, que negócio de ferro, né, acaba com o rapaz, e aí ela consegue fugir, né. E aí ela consegue fugir, e aí ela descobre, né, no final ela tá no hospital já, e aí o George chega, nossa, eu gosto muito de você, eu queria te contar, na verdade queria escrever um livro sobre a sua história, né, mas eu não tive coragem, porque eu me apaixonei efetivamente por você, mas queria te contar, e ela fala, e aí ele fala, né, a gente vai ficar junto, ela fala assim, olha, eu não posso te garantir nada, mas eu quero que você faça uma coisa por mim. Aí ele fala o quê? Aí ela fala, quero escrever um livro da minha história. Olha só, gente. Aí acaba o livro. Olha só que bacana. Eu adorei, achei muito legal. Eu não imaginava esse final. Vi pessoas que falaram que imaginavam e tal, mas para mim foi uma completa surpresa, achei muito bacana. E esse é o segundo livro do Rafael Montes que eu leio. Tem um livro que eu li antes, que é O Jantar Secreto, que inclusive tem resenha, gente, aqui no canal, ó, tem a resenha. Então, foi um livro muito bacana também, não é bem um thriller, né? Não sei se ele é considerado um thriller, eu acho que não sei. Mas é um livro muito bom também, um suspense, né? Muito legal, uma ideia, assim, bastante diferente, né? Do Jantar Secreto. E esse livro, um thriller também muito bacana, adorei, achei, sabe, um livro pequeno, mas com bastante conteúdo, uma história bastante envolvente, sabe? Muito legal. Momentos, assim, que dá um enjoozinho, sabe? Assim, aquela história do gato, a história com as próprias crianças, né? O sexo com as crianças também dá um certo nojo, um certo enjoo na gente, mas é isso mesmo, acho que é essa a sensação que ele quis passar. Inclusive no Jantar Secreto também nos passa essa sensação assim de que nojo, mas eu acho que é a sensação que ele quer passar. E gente, ele é super jovem, o Rafael Montes, e já tá aí, ó, arrasando, escrevendo livros muito bombásticos, muito bacanas. Então assim, recomendo mesmo. Vou ler mais coisas do Rafael Montes, já tenho daí na minha lista, já me recomendaram, então vou ler mais coisas dele. E é muito bacana, muito legal mesmo, gente, recomendo, tá bom? Essa foi a nossa resenha de hoje. Obrigada por ter chegado até aqui. Um beijo e até a nossa próxima resenha.